Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre o documento Uma Ponte para o Futuro, de 2015, e o início do golpe militar contra o Brasil, que foi dado pelo Michel Temer, que começou no governo do Michel Temer. Os acontecimentos de hoje, e que vão evidentemente impactar nessa eleição agora de 2022, a história política brasileira, ela é uma história que ela tem início, meio e fim. Ela não é uma história fragmentada como querem nos fazer acreditar. Existe um elemento histórico, digamos um agente histórico, usando a definição aqui que o Olavo de Carvalho deu ao termo, um agente supra-histórico que atua através da história brasileira. No caso, esse agente histórico que vem interferindo na política nacional, na cultura nacional, no desenvolvimento do país, é exatamente as Forças Armadas. Desde 1822, eu já perdi a conta, sinceramente, do número de vezes que eu falei isso. Desde 1822, quando teve o golpe da independência, da burla da independência, porque a rigor aquilo que aconteceu não poderia nem se chamar independência, o termo correto seria separação, onde houve a participação direta dos militares e da maçonaria. Desde 1822, esse agente histórico, são as Forças Armadas, ou que a gente chama de Forças Armadas hoje, eles têm atuado dentro da política nacional de uma forma direta, visível, ou de uma forma indireta. Nós não temos como ler a história brasileira, entender a história brasileira sem a participação deste que será talvez o maior agente desestabilizador da história brasileira desde 1822. Os militares do chamado Partido Fardado. Então, os militares do Partido Fardado, conluiados desde o século XIX por interesses distintos, porque internamente eles têm interesses distintos. Mas o curioso é que os militares, a linha dos militares que são do bem, digamos, os militares que não se miscuem em política, porque eles existem e são a maioria, curiosamente, esses indivíduos que são a maioria não são capazes de estancar o processo. Eles não estão nem aí. Eles não reagem. Então, embora os militares golpistas sejam em menor número, sempre foram, a posição deles é que acaba prevalecendo. Bem, então os militares do Partido Fardado sempre estiveram conluiados, mancomunados com uma oligarquia mafiosa, uma elite mafiosa no Brasil. E quando eu uso esses termos, elite mafiosa, isso não é um insulto, isso é um fato, é uma máfia, com o significado exato do que a palavra máfia significa. E a maçonaria. Desde 1822, os militares vêm aplicando sucessivos golpes de Estado contra o Brasil e a favor do projeto deles, ou seja, do projeto que beneficia militares, a máfia, a elite mafiosa e a maçonaria. Projetos que beneficiam essa elite que dirige o Brasil e, sobretudo, que beneficia uma elite mafiosa internacional. Eles são porta-vozes, dessa elite internacional. Pois muito bem, em 2020, eu fiz um artigo no Medium
na minha página, dentro da página do Medium, falando exatamente sobre isso. A história do Brasil está muito longe de ser uma história pacífica, de ser uma história do bem, né? O fato do Brasil não ter feito guerra com as suas fronteiras, excetuando-se a Guerra do Paraguai, né, que foi um caso mais emblemático, teve a anexação do Acre, mas enfim, o Brasil não é um país bélico, né, historicamente falando. E por isso, passa-se a falsa impressão de que a história política brasileira é igualmente pacífica, a história interna, né? Não, a história interna do Brasil é uma história extremamente violenta, manipuladora, vil, né? Que atende aos interesses de um grupo muito pequeno que trabalha continuamente contra os interesses da nação, que escraviza o povo, que rouba o país para beneficiar os seus projetos. Essa elite brasileira, desde o século XIX, inclusive os militares, eles nunca tiveram nenhum projeto de nação. Existe um projeto de roubo para favorecer o lado deles, nada além disso. Não há mesmo. Né? E aquilo que a gente atribui, ou que fica visível no cenário político, e que a maior parte das pessoas culpabilizam somente aos políticos pelos desmandos da nação, não é? Desmando político e econômico, cuja culpa recai sobre os políticos em si, que é o grupo visível. Por trás dos políticos existe um grupo invisível, que são exatamente os militares, essa elite financeira, industrial, bancária e sociedades secretas. Então a história brasileira está muito longe de ser uma história pacífica. Muito longe. Os militares, desde 1822, têm aplicado sucessivos golpes, golpes em linha. Esses golpes seguem um padrão que se repete de tempos em tempos, inclusive usando os mesmos discursos, os mesmos símbolos e as mesmas imagens de palavreados, imagens ideológicas. Nós estamos retidos numa ciclotimia infindável. Não é? Uma das grandes questões que a mim me chama a atenção é por que os historiadores nacionais não falam da atuação militar na política? Tem que haver uma explicação para isso. Há um silêncio absoluto. Tem uma geração agora de historiadores que tem mudado um pouco isso. Mas há um silêncio absoluto. Então, desde que os militares entregaram o Brasil falido e endividado, junto a 800 bancos nacionais e internacionais, isso foi no período do regime militar, da ditadura militar de 64, é por isso que eles entregaram o Brasil de volta para os civis. Os militares do Partido Militar planejam o seu retorno ao poder político. Não do modo como eles fizeram em 64, mas através de um golpe branco. Golpe branco é um termo técnico, tá? Pois bem, vale lembrar mais uma vez que Lula e o PT são projetos militares do Golbery Couto e Silva, que era um general, conjuntamente com as igrejas católica e protestante. Esse projeto visava criar, portanto é um projeto de controle de fora, né? Ele visava criar artificialmente uma esquerda revolucionária que pudesse ser controlada remotamente pelos militares. Não sem razão, o Emílio Odebrecht afirma em várias entrevistas que o Lula nunca foi de esquerda, que Lula é um indivíduo de direita, é um liberal, é um conservador. Sabe-se lá o que tais definições significam e implicam, não é?
Quando o Odebrecht fala que o Lula nunca foi de esquerda, e o Golbery também afirmava, evidentemente que esses homens devem saber o que eles estão falando, né? Porque o Lula é cria deles. Muito bem, quando teve o golpe de Estado, que foi o golpe de Estado mais recente da história política brasileira, que foi o golpe da Dilma, o impeachment da Dilma, né? Nós tivemos uma dupla de generais, que foi o Etchegoven, que era o general, era o cara que depois terá um papel de muito destaque no governo Temer. Então nós tivemos uma dupla, o Etchegoven e o Vilas Boas, à frente da recolocação dos preparativos para trazer os militares políticos de volta ao poder. O Vilas Boas está aí numa situação de doença dramática, mas não deixa de planejar golpe da hora que amanhece até a hora que adormece. O Etchegoven está absolutamente saudável, vivo, e participando de reuniões ativamente. E, no entanto, os focos midiáticos estão só em cima do Vilas Boas. O Etchegoven é uma figura que passa batido, né? Não se fala sobre ele. Mas é de se notar que é bom lembrar, ter sempre perspectiva, que o Vilas Boas foi exatamente aquele sujeito que, na condição de chefe do Estado-Maior, na posse do Bolsonaro, esse miliciano que foi fabricado pelos militares, o Bolsonaro é um projeto militar, claramente militar, que foi construído dentro dos quartéis. Esse miliciano agradeceu publicamente ao Vilas Boas pela sua cadeira presidencial. Se o Brasil fosse literalmente um país sério, naquele momento, isso não aconteceria nunca nos Estados Unidos, por exemplo. Um presidente americano agradeceu um general pela sua eleição. Imediatamente o Congresso americano, o Supremo Tribunal, a Suprema Corte americana abririam uma investigação para apurar aquilo ali. É um escândalo, a coisa começa ali, né? Porque no mínimo isso indica uma conspiração das Forças Armadas contra a República. Esse governo que está finalizando tem mais de 1.011 militares de alta patente da ativa. Nenhum desses homens pode assumir comando nenhum, coordenação nenhuma, cargo, ou pode ocupar cargo nenhum dentro da esfera civil se o alto comando não autorizar. Não existe isso. O alto comando tem autorizado tudo. E esses generais do alto comando ainda têm a pachorra, o disparate, o desplante, a cara de pau de dizer que os militares não estão metidos em política. Claro que estão. Até a alma deles. Então esse governo tem mais de 11 mil militares de alta patente da ativa. Ela está coalhada de militares em todos os escalões da República. O número de gente, de militares, ocupando cargos hoje é tão absurdo, é tão bizarro que nem na época da ditadura teve, e isso não pode ser considerado um mero desvio de função. Então a gente tem, juntamente com essa situação absolutamente anômala, a Procuradoria-Geral da República, o silêncio da Procuradoria, o silêncio da mídia, o silêncio dos empresários em relação a isso, o silêncio do quadro político, né? O silêncio de todo mundo, o silêncio da mídia. Aqui eu quero trazer para vocês um documento sobre o qual eu já falei, mas um documento importantíssimo para a consolidação do golpe. Esse documento se chama Uma Ponte para o Futuro. Tá? Ele é de 2015. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, na altura, redigiu um documento intitulado Uma Ponte para o Futuro, cuja autoria escondida foi descoberta posteriormente.
Esse documento foi lançado e patrocinado pela Fundação Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães é o think tank do MDB, que é um partido egresso do Partido Comunista logo nas suas origens. Muito bem. O então vice-presidente da República, o Michel Temer, apresentou esse documento ao PT como obra e graça do PMDB. E ele excluiu o SCAF e a nobreza empresarial paulista da Faria Lima, né? O SCAF, que simboliza a nobreza paulista, foi um dos grandes patriotas, entre aspas, incentivadores dos movimentos de rua e das musas do impeachment. Essas 3 mulheres horrorosas que foram eleitas dentro do rol da falsa direita, as 3 principais. Se vocês observarem, estava lá todo o movimento de cidadania ou de rua, estava lá o pato da Fiesp, amarelão. Teoricamente não podia entrar nenhum partido político. Estava ali a Fiesp financiando o movimento de rua. Isso por si só já daria o que falar, não é? Então o Michel Temer apresentou esse documento para o PT como se fosse um documento que foi elaborado pelo PMDB. O SCAF, portanto, é o sujeito que é o autor do documento, né? Esse documento fala claramente de uma revolução cidadã e das diretrizes para, digamos, o futuro do Brasil, né? O documento é oficial. Pois bem, esse documento, Uma Ponte para o Futuro, que trazia propostas maravilhosas, entre aspas, para dar um novo rumo ao Brasil, foi negado pelo governo do PT. O PT não aceitou, porque o documento é uma loucura. Desencadeou-se, então, o processo do impeachment, que hoje já foi anunciado, até pelos ministros do Supremo, que foi uma farsa. Efetivamente uma farsa montada para tirar a piada de Dilma Rousseff do poder. O próprio Michel Temer, já na condição de presidente da República, na ONU, ele afirmou de viva voz que Dilma foi a piada do poder porque se recusou a implementar o projeto do PMDB, que não era do PMDB, era da Fiesp, do empresariado. Bom, realmente, o presidente da República, que admite dentro da ONU uma situação dessa, a mídia brasileira não dá publicidade ao que esse sujeito falou, e o assunto morre em águas de bacalhau, isso mostra não o grau de comprometimento da mídia com o golpe, mostra o grau de controle dos golpistas sobre a mentalidade brasileira. E ninguém veio a campo, nem da esquerda, para falar sobre isso. Bom, há tempos atrás, não sei se esse documento entrou, né? O miliciano que está presidente da República, e é público o que ele fez, um dos projetos do miliciano foi, sob o pretexto de montar uma sala para
terceira dama, não é? Essa Michele Bolsonaro, para montar uma sala de trabalho para ela, ele ia destruir os arquivos da presidência da República. A coisa foi um negócio tão escandaloso, não é? Que o projeto, eu não sei se eles não chegaram a destruir documentos. A coisa parou por ali. Isso é para a gente ver a quantidade de absurdos que são feitas dentro da política brasileira e a mídia não dá a devida gravidade. Porque ela não está aqui, de fato, para trabalhar a favor da nação, e sim a favor de um grupo de poder do qual ela faz parte. Agora, uma leitura atenta do documento, uma ponte para o futuro, né, vocês podem digitar, né, na Fundação, entrem no site da Fundação Ulisses Guimarães e procurem pelo documento Uma Ponte para o Futuro. Está tudo lá. O documento é oficial, está aberto. Quando você vai fazer uma leitura atenta desse documento, ele mostra claramente que as medidas propostas, implementadas na gestão do Temer, têm a sua exata continuidade na política liberal do Paulo Guedes. É um projeto político de destruição, de falência e de entrega do Brasil. É muito curioso, e eu chamo aqui a atenção, para o logotipo do documento, que se apropria das cores nacionais da bandeira, é o verde e amarelo, numa clara apropriação de cunho simbólico. Cores essas, verde e amarelo, que a falsa militância da direita conservadora, militar ou lá bolsonarista, também se apropriou como sendo sua, exclusiva, emitindo uma mensagem muito clara de que eles são os donos e os verdadeiros brasileiros. E quem não usa a cor verde e amarelo não é patriota, não é brasileiro, não é de direita, não é conservador, é um comunista, e é todos esses termos, esses jargões infantiloides, mas significativos, que essa gente tem aplicado em todo mundo. Então, são eles e os inimigos. Quem é identificado como inimigo é comunista e tem que ser abatido impiedosamente. Então, o pato amarelo da Fiesp já sinalizava nesse sentido, né? Enquanto o documento era lançado, a dupla de generais Etchegóvia e Vilas Boas preparavam na surdina o Estado Militar Policial, seguindo o projeto militar do início do século XX do Góes Monteiro, de criação desse Estado, onde os civis são controlados por militares. E somente os civis que beijarem as botas dos militares devem ser considerados pessoas éticas e respeitáveis. Então, esse projeto do Góes Monteiro, que está, inclusive, foi trazido para dentro da doutrina de segurança nacional, ele preconiza que uma elite militar financeira, de fato, tome conta do Brasil, dirija o Brasil. Ao longo do tempo, eu já disponibilizei no Facebook, por várias vezes, os mais de 70 PLs dentro da Câmara e também no Medium, que implementam o Estado Militar Policial. O ministro do GSI, aquele general vergonhoso, o Augusto Heleno, um indivíduo patético, caricato, perigoso, estúpido, né? O sujeito que comandou o massacre e os estupros do Haiti, que tem uma biografia horrorosa enquanto militar. Esse sujeito é o ministro do GSI. Ele tem um lacaio parlamentar chamado Major Vitor Hugo. Esse sujeito não é major, do PSL. Esse tipo, Vitor Hugo, ele trabalha dentro da Câmara, na surdina,
para aprovar a consolidação do novo modelo de Estado do Brasil. Esse crime dessa dupla tem sido um dos canais que tem denunciado, é o Duplo Expresso, não é? Dessa dobradinha que está sendo feita entre o Heleno e o Vitor Hugo. Por sua vez, também já falei demais sobre isso, a quebra e a entrega do Brasil foi inclusive construída dentro da Constituição Federal. A Constituição de 88 foi montada para quebrar o Brasil e para passar os recursos brasileiros para os bancos. Bem, o doutor Adriano Benagnon, o diplomata, falecido doutor Adriano, denunciou isso fartamente. E a doutora Maria Lúcia Fatorelli também. E o canal do Daniel Simões também tem um trabalho de investigação muito grande sobre isso, onde ele tem exposto as entranhas do mecanismo de funcionamento do BIS, né, que é o Banco Central dos Bancos Centrais Internacionais. É preciso entender como é que opera essa elite financeira, como é que eles estão querendo, qual é o projeto deles de dominação do mundo, né? E da chamada maçonaria financeira internacional. Isso tudo são poderes que operam por trás dos bastidores do Brasil, aos quais os militares e os empresários da Fiesp, junto com as igrejas evangélicas e setores da mídia, estão submetidos e entrelaçados. Então, tirar o Jair Bolsonaro do poder por incapacidade, ele é um mito político que eles mesmos fabricaram com uma data de vencimento programada. Isso é o próximo passo do golpe militar de 2015. Então, o golpe militar que foi dado sob a Dilma Rousseff, ele não é um golpe militar no sentido convencional, como foi em 64. Então, quando eu falo em golpe militar, e eu também venho esclarecendo isso, eu não estou me referindo a botar tanque na rua. Isso não existe mais. A forma de aplicar golpes de Estado alterou-se radicalmente. Não existe mais a necessidade de colocar tanque nas ruas. O processo aprimorou-se usando dos mecanismos internos das democracias, subvertendo esses mecanismos. O que é, tecnicamente falando, um golpe de Estado? Barbier, no Dicionário de Política de 1998, esclarece que é preciso conhecer as mudanças que vão desde a autoria, portanto, desde quem faz o golpe, até a forma como se dá o ato, ou seja, como faz. Então, quando um golpe é dado, você tem o autor e você tem a forma. Essa é a razão pela qual, durante vários posts, a minha amiga Priscila Garcia e eu, bem como muitos outros, estou dizendo do que eu posso falar, né? Chamamos a atenção para os dois polos que envolvem uma candidatura. Qual que é a candidatura? Que é o candidato em si, a pessoa física, e a candidatura, que não tem nada a ver com partido, hein? A candidatura são exatamente os poderes que lançam e envolvem o candidato e com os quais ele de fato está comprometido. O candidato não está comprometido com o partido político. Ele está comprometido com a candidatura. São aqueles poderes, evidentemente, se esses poderes estiverem dominando um partido, como o PT, por exemplo, quais são os poderes que dominam o PT? Quais são os poderes que dominam o PMDB? Quais são os poderes que dominam o PSDB?
Então existe o candidato, a candidatura, que são os poderes, e os partidos. Você pode ter poderes, o miliciano não tinha partido político nenhum, foi inventado um partido ali qualquer. E os poderes que colocaram o miliciano no poder não tem relação com o partido pelo qual ele fez a sua candidatura, o PSL. Tanto é que depois houve a ruptura. Então, esses são setores diametralmente distintos. Tá? A pergunta: quem são os poderes por trás da candidatura do Bolsonaro? O mito fabricado, o mito militar. É para aí que a gente deve olhar. Então, os militares são a face mais visível desse processo. Uma outra face dos poderes foi encabeçada, inclusive, pelo Gustavo Bibiano, que morreu. O Gustavo Bibiano era sócio do poderosíssimo escritório de advocacia carioca do Sérgio Bermudes, que detém a carteira dos clientes do PT e da Lava Jato. É sócio desse mesmo escritório um dos idealizadores do Escola Tem Partido, o Miguel Najib, que é cunhado da Beatriz Kisses, uma das musas do impeachment. É público também a situação societária do escritório do Sérgio Bermudes. O nome do sócio é público. Não é? Então, é muito curioso, porque o Sérgio Bernardes era exatamente um escritório cujos grandes clientes, entre eles estava o PT. E o Bibiano, então veja como são as coisas. O Bibiano, que foi um dos sujeitos que, teoricamente, um dos civis, né, que apareceu como um grande poder, um grande articulador. De onde que esse sujeito saiu? Do dia para a noite. E depois ele estava articulando a sua própria candidatura ao estado do Rio de Janeiro. Morreu antes. E aquele outro camarada, o Paulo Marinho, onde foi feita toda a campanha do miliciano, também rompeu com o miliciano depois. E era outro indivíduo com negociações absolutamente escusas. Um dos grandes amigos do Marinho era o Zé Dirceu. É um negócio fantasmagórico, não é? Essas conexões. Havia um outro poder, um tipo de poder diferente, que era o Olavo de Carvalho. Auto-intitulado, quando o miliciano ganhou, e reconhecido como o segundo governo. Isso é um termo que ele usa quando ele dá entrevista para a Veja. Eu sou o segundo governo do Jair Bolsonaro. Depois ele tem o desplante de dizer que ele nunca foi guru de governo nenhum. Esse homem do exterior, ele mancomunou um projeto político, uma revolução vermelha, utilizando o povo, projeto que ele chamava de criação de uma elite cultural brasileira para tomar a política. E segundo ele mesmo, esse projeto, ou ele tinha vindo, o trabalho dele, ele veio para botar tudo a perder, foder com tudo. Esse era o termo dele. Ele era muito desbocado, né? Espero que o YouTube não me corte programa por conta dessa palavra. Então, o grande papel do Olavo de Carvalho, e por trás disso tudo, a milicada. O grande papel do Olavo de Carvalho foi manter uma militância de falsa direita cristã estimulada, produzindo nela uma distopia crescente, criando uma loucura irreversível e aplicando todos os métodos que sempre foram conhecidos como métodos de desinformácia e os métodos que a esquerda utiliza também.
E o resto dos poderes que cercavam essa candidatura? O Paulo Guedes é um. O Paulo Guedes, em entrevista com a filha dele, ele fala que eles estavam procurando um candidato, ele e a filha, dentro da política, para investir. Ele é um banqueiro. Então, caros alunos e ouvintes, as coisas no Brasil foram claras e declaradas. O brasileiro realmente só não junta Lé com Cré porque não lhe interessa. Então a gente tem os militares, a maçonaria, os bancos, a elite paulista, não é? A Fiesp em si, enquanto organização diretamente envolvida. Esse documento Ponte para o Futuro aponta diretamente para o Banco Central, em inglês a City de Londres. Não é? Bem, por que eu falo que houve um golpe? Primeiro que os próprios caras admitem. E nada aconteceu com eles. Mas o que é um golpe de Estado e quais são as suas modalidades? O Bernardo Marguilis Cavalcante e o Carlos Magno Venério, no artigo intitulado Uma Ponte para o Futuro, reflexões sobre a plataforma política do governo Temer, analisam esse documento, Uma Ponte para o Futuro, procurando elaborar uma breve cronologia da destituição e do impeachment da Dilma, onde eles passeiam pelos tipos de golpes de Estado. E eles concluem que o impeachment foi sim um golpe dentro dos modernos cânones políticos, no qual os mecanismos democráticos são utilizados contra a democracia. Então, voltando, o Barbier, no dicionário de política dele de 98, ele afirma o seguinte: o significado da expressão golpe de Estado mudou no tempo. O fenômeno em nossos dias manifesta notáveis diferenças em relação ao que, com a mesma palavra, se fazia referência 3 séculos atrás. As diferenças vão desde a mudança substancial dos atores, quem faz, até a própria forma do ato, como se faz. O Barbier apresenta 5 indicadores para identificar um golpe de Estado. Primeiro, na tradição histórica, o golpe de Estado é um ato efetuado por órgãos do Estado. Em suas manifestações atuais, o golpe de Estado, na maioria dos casos, é levado a cabo por um grupo militar ou pelas Forças Armadas como um todo. Num caso contrário, a atitude das Forças Armadas é de neutralidade ou de cumplicidade. 2. As consequências mais habituais do golpe de Estado consistem na simples mudança da liderança política. 3. O golpe de Estado pode ser acompanhado e ou seguido de mobilização política e ou social, embora isso não seja um elemento normal ou necessário do próprio golpe. Entretanto, eu chamo a atenção aqui que para esse item 3, a mobilização política e social, tem sido um item imprescindível nas revoluções da falsa direita, nos golpes que vêm sendo aplicados ao redor do mundo, pela chamada falsa direita. Exatamente o movimento que Steve Bannon encabeça. Tá? Você usa o povo para aplicar um golpe de Estado. 4. Habitualmente, o golpe de Estado é seguido do reforço da máquina burocrática e policial do Estado. 5. Uma das consequências mais típicas do fenômeno acontece nas formas de agregação da instância política, já que é característica normal a eliminação ou a dissolução dos partidos políticos. O estudo do impeachment da Dilma Rousseff indica que dos 5 itens, 4 estão presentes. O item 1, o 2, o 3 e o 4. Tá?
Então veja, o Barbier apresenta 5 identificadores para mostrar um golpe de Estado. Há 4 indicadores. Tá claro? Então, o fato dos militares não aparecerem diretamente como governantes, embora eles estejam ocupando cargo no primeiro, segundo, terceiro escalão, não significa nada. Então, os militares aparentemente acompanharam o processo do impeachment de longe, sem intervir diretamente, enquanto a gente teve 2 atores ou 2 órgãos de Estado que articulavam o processo, o Congresso e o Judiciário. Porque o golpe foi todo conduzido com o presidente do Supremo afiançando. E o presidente do Supremo foi colocado lá, que na altura da Dilma, ele foi colocado pelo PT, o Lewandowski, que é uma das figuras mais cretinas, deletérias e perigosas do Supremo. Um indivíduo abjeto. O sujeito é da esquerda e ajudou a depor a esquerda. Então, nós temos hoje, e os militares não precisaram de sujar a mão, não é? Teve aquela célebre frase do Romero Jucá, que foi gravado, dizendo, foi gravado, ficou público, ao Temer, né, que a Dilma tinha que ser deposta. Era o desejo de certas partes. Tinha que fazer um golpe em cima dela. Não estou aqui entrando no mérito da questão, nem defendendo o PT, hein? Estou aqui dizendo que os interesses que movem a política brasileira são movidos para beneficiar a sua própria elite golpista. Essa gente nunca se interessou pelo Brasil. O Brasil que se lixe. Então, as novas modalidades de golpe de Estado, sem realizar novas eleições, né, e sem tirar o grupo do poder, são cada vez mais, sem tirar no sentido de você meter tanque na rua, né, são cada vez mais comuns nas democracias atuais. Né? Então, esses golpes, eles têm diferentes nomes, consoante o autor. O Chomsky chama, por exemplo, esse tipo de golpe brando, né? O Proner chama de golpe branco. O Santos chama de golpe parlamentar. O Doziná chama de golpe pós-moderno. Seja como for, não é? É cada vez mais presente no mundo inteiro a aplicação de golpes militares, de golpes políticos ou militares, utilizando os mecanismos da própria democracia. Quem não conhece esse documento, Uma Ponte para o Futuro, e quem não conhece os alertas documentais que o doutor Adriano Benagnon deixava há mais de 30 anos atrás para a destruição do Brasil, não vai entender o que nós estamos passando agora. E mesmo com a saída do miliciano do poder, as forças estão se repactuando. O processo continua. Nós vamos ficando por aqui e o processo continua independentemente de quem ganha a eleição. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.